E se a nossa saúde, o nosso bem-estar não dependessem só, sei lá, do que a gente come ou do quanto a gente malha? E se tivesse mais coisa aí? Camadas de energia invisíveis que nos rodeiam, que estão dentro da gente. Uma ideia que mexe um pouco com a nossa cabeça, né? Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O tema é fascinante. Os corpos sutis, que algumas pessoas chamam também de anatomia sutil. É um conceito, assim, fundamental em certas terapias, sabe? Especialmente na radiestesia terapêutica, que tenta entender a gente de um jeito bem mais amplo que a biologia normal. E para guiar a gente nessa conversa, temos um material bem legal. Vamos usar uns textos que explicam como a radiestesia vê esses corpos de energia, e também temos uns insights, umas dicas bem práticas e até críticas de uma especialista na área, a Gisele Oliveira. Ela traz uma visão mais pé no chão, sabe? De como usar isso tudo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar o que são esses corpos, né? Como eles funcionam juntos, como eles se ligam com o nosso corpo físico, esse que a gente conhece bem. E, claro, como essa ideia toda é aplicada na prática, tipo, pela radiestesia. A gente quer clareza, sabe? Desmistificar um pouco e pegar a lógica da coisa. Ok, vamos desmembrar isso. Para começar bem do começo, o que são exatamente esses corpos sutis? Olhando pela lente da radiestesia. Talvez valha a pena lembrar rapidinho o que é a radiestesia em si, para quem não está muito familiarizado. Com certeza. Bom, a radiestesia é muitas vezes descrita como uma sensibilidade, né? Uma capacidade de detectar, de medir campos de energia ou radiações que normalmente a gente não percebe com os nossos 5 sentidos comuns. Ah, tipo sentir algo que não se vê nem se toca. Exato. E para fazer essa medição, vamos dizer assim, os praticantes usam instrumentos como o pêndulo ou aquele dual rod, sabe? Aquelas varetinhas em L. A ideia central por trás disso é que nós não somos só matéria, só corpo físico. Existiriam outros campos de energia que formam a gente, que estão misturados com o corpo físico e que interagem com ele o tempo todo. Entendi. Esses campos seriam então os veículos por onde a nossa consciência, nossas emoções, nossa vitalidade, tudo isso se manifesta e interage com o mundo. Então não é só o corpo físico, é um conjunto de camadas, digamos assim. Isso, camadas energéticas. E a visão da radiestesia terapêutica é muito integral, sabe? Holística. Ela não olha só para o órgão doente ou só para o sintoma. Ela vê a pessoa como um sistema inteiro, complexo, com várias dimensões, vibrando em frequências diferentes. Um sistema complexo. E o postulado básico é que um desequilíbrio que começa num desses corpos mais sutis, sei lá, uma emoção muito forte e negativa, um padrão de pensamento ruim, pode, com o tempo, descer, sabe, atravessar as camadas e acabar aparecendo no corpo físico. Como uma doença. Como uma doença. Ou então, num nível emocional, mental, como um problema psicológico. É a lei de causa e efeito aplicada a esses níveis mais sutis, né? A causa de um problema pode não estar onde o sintoma está gritando. Nossa, isso é interessante. Pensar que um problema físico pode ter uma raiz, sei lá, emocional. Mas visto por essa ótica da energia. E como a radiestesia usa esse mapa dos corpos sutis na prática? Como ela navega nisso? Olha, funciona muito como uma ferramenta de diagnóstico energético. O radiestesista, usando o pêndulo ou o aurameter, que é outro instrumento, ele pode investigar o campo de energia da pessoa. Muitas vezes se usa gráficos também que representam esses corpos, os chakras, que são centros de energia. Para visualizar melhor. Exato. O objetivo é avaliar a saúde de cada corpo sutil. Medir a vitalidade dele, ver se o campo está íntegro, se a energia está fluindo bem. O mais importante é tentar achar bloqueios, pontos onde a energia pode estar parada, sabe? Estagnada, ou em excesso, ou faltando mesmo. E achar a origem, né? Você falou disso. Isso é crucial. Rastrear a origem desse bloqueio. A radiestesia acredita que, muitas vezes, a causa principal de um problema físico está lá nos corpos mais sutis, como emocional, que também chamam de astral, ou no mental.
Ok, essa ideia de rastrear a origem é bem chave mesmo. E aqui a coisa fica bem interessante. Quais são esses corpos? O material que a gente tem fala num modelo bem comum, com 7 camadas principais. Você pode guiar a gente por elas? Sim, posso sim. O modelo de 7 corpos é um dos mais usados. É uma referência forte. Embora, como a Gisele Oliveira comenta na fonte em áudio, tem sistemas que falam de mais corpos, tipo 9 até 13. Nossa, 13! Mas esse de 7 já dá um panorama bem completo, sabe? É um ótimo jeito de começar a entender a lógica. Vamos detalhar cada um, juntando o que as fontes dizem. Começamos pelo mais óbvio, né? O corpo físico, ou soma. É o nosso corpo de carne e osso mesmo. A estrutura densa que a gente vê, que a gente toca, com todos os órgãos, tecidos, sistemas biológicos, é o nosso veículo aqui na Terra, o que a gente vê no espelho. A base de tudo. Dentro desse modelo, ele é a camada mais densa, o resultado final de todas as outras. A saúde dele, a vitalidade, claro, está ligada ao bem-estar geral. Mas a radiestesia poderia, por exemplo, investigar desequilíbrios de energia em órgãos específicos, antes mesmo de aparecerem em exames bioquímicos, sabe? Entendi. E a primeira camada de energia, logo colada nele. Seria o corpo etérico, às vezes chamam de duplo etérico ou corpo vital. Ele é descrito como uma camada de energia que envolve o corpo físico e também entra nele, como se fosse uma cópia de energia luminosa. Funciona como uma interface, uma ponte. Uma ponte para quê? A função principal dele seria pegar a energia vital do ambiente, que os indianos chamam de prana, os orientais de chi ou ki, e distribuir essa energia para o corpo físico. E ele faz isso através dos chakras e dos meridianos, aqueles canais de energia da acupuntura. Ah, os meridianos? Isso. Algumas fontes dizem que ele tem poucos centímetros de espessura para fora do corpo, e quem diz que consegue ver, descreve uma cor meio azulada ou cinza pálida. A Gisele Oliveira, na fonte, dá exemplos de pontos de conexão importantes: lóbulo da orelha, ponta dos dedos, cotovelo, nuca, cintura, atrás do joelho, tornozelo. Pontos que a gente nem imagina. Pois é. Pontos que funcionam como portais de energia. Então, o corpo etérico seria tipo a bateria do corpo físico? É uma ótima analogia. Exatamente. Se o corpo etérico está fraco ou com bloqueios, a vitalidade do corpo físico cai. Daí viria aquele cansaço que não passa, sabe? Baixa imunidade, dificuldade para se recuperar de doença. Faz todo sentido. É como tentar ligar o carro com a bateria arriada. Por isso, na radiestesia terapêutica, fortalecer e limpar o corpo etérico muitas vezes é um passo fundamental para a recuperação física. Entendi. E depois do etérico, o que vem? Qual a próxima camada? Aí a gente entra no mundo das emoções com o corpo astral. Ele também é chamado de emocional, ou às vezes astral inferior. Essa é a camada ligada aos nossos sentimentos, paixões, desejos, humores, mas é também onde ficam gravados energeticamente os traumas emocionais, os medos, as mágoas, ressentimentos. Ah, tudo que a gente sente fica ali. A energia disso sim. A fonte em áudio o conecta ao chakra coronário, o que é uma visão um pouco diferente, porque outras tradições ligam mais ao plexo solar ou ao cardíaco, mas mostra como essas correspondências podem variar. Ele vibra muito dependendo do nosso estado emocional. E as cores? Quem o vê descreve cores vibrantes, que mudam muito. Tons de vermelho e rosa para o amor, paixão, mas também cores mais escuras, opacas, para emoções negativas. E os bloqueios aí, imagino que sejam bem comuns, né? Muito, muito comuns. Medos profundos, tristezas que a gente não resolveu, raiva guardada, culpa. Tudo isso pode criar o que a radiestesia chama de miasmas. Miasmas. Podemos pensar como nuvens ou resíduos de energia densa, de emoções negativas que ficam grudados nesse corpo. Isso atrapalha o fluxo da energia e pode afetar nosso humor, nosso jeito de agir. Ou ainda as tais larvas astrais, que seriam formas pensamento negativas que se alimentam dessas emoções. Nossa, por ser tão reativo, né? E ligado ao nosso dia a dia, o corpo astral é um foco muito comum de tratamento na radiestesia. A ideia é dissolver esses miasmas, liberar essas emoções paradas. Entendi. E seguindo em frente, qual é a próxima camada dessa cebola energética? Chegamos ao corpo mental, ou mental inferior. Esse é o território da mente concreta, do intelecto, do raciocínio lógico, sabe?
dos pensamentos lineares, das crenças, dos padrões de pensamento que acabam moldando a nossa realidade. A nossa forma de pensar o mundo, exato. É onde ficam nossas opiniões, julgamentos, o jeito como a gente processa a informação no dia a dia. A Gisele Oliveira fala uma coisa curiosa na fonte em áudio sobre as vozes internas que ficam conversando na nossa cabeça. Vozes internas? Ela sugere que poderiam ser até 7 vozes, representando partes diferentes nossas, talvez ligadas aos corpos, quem sabe, mas que a voz do corpo mental muitas vezes grita mais alto, domina e influencia direto o corpo emocional. Faz sentido. O pensamento afeta a emoção. Totalmente. Para quem visualiza esse corpo, ele pode ter uma cor amarela ou dourada. E os bloqueios mentais, como eles aparecem energeticamente? Podem ser pensamentos obsessivos, sabe? Fixações, teimosia mental, dificuldade para aprender, confusão e, principalmente, as crenças limitantes. Ah, aquelas ideias tipo eu não consigo. Exato. Eu não sou capaz. Dinheiro é sujo. Eu não mereço ser feliz. Essas ideias ficam rodando como um programa no nosso sistema e acabam sabotando a gente. A radiestesia buscaria achar esses padrões mentais que não ajudam e, com a radiônica, tentar reprogramar isso energeticamente. Interessante essa ideia de reprogramar. Isso nos leva para a quinta camada. O que vem depois desse mental inferior? Agora a gente entra em níveis mais abstratos, digamos assim. É o corpo causal ou mental superior. Esse corpo vai além do intelecto do dia a dia. Ele está ligado à nossa individualidade mais profunda, à nossa alma, ao nosso eu superior. Eu superior. Ele é visto como o lugar onde ficam guardadas as nossas experiências de vidas passadas, a tal memória kármica, conectado à ideia dos registros acásticos. Registros acásticos. Já ouvi falar. É como se fosse uma biblioteca cósmica, onde estaria tudo gravado. Todas as experiências de todas as almas. E é nesse corpo também que estaria o nosso propósito de vida, sabe? A nossa missão aqui. A natureza dele é mais ligada à intuição abstrata, à consciência mais ampla. A cor associada geralmente é branco ou prateado brilhante. Uau! Registros acásticos. Memória kármica. E isso abre uma dimensão totalmente diferente. E bloqueios nesse nível? Como seriam? Seriam bloqueios mais existenciais, eu diria. A pessoa pode sentir uma falta de propósito muito grande, um vazio, uma sensação de não pertencer, de não entender seu lugar no mundo. Uma crise existencial mesmo? Pode se manifestar assim. Um ego muito inflado ou o contrário, uma falta total de reconhecer o próprio valor, também podem ser reflexos de desequilíbrios aí. E questões kármicas não resolvidas que estariam atrapalhando a vida agora também seriam acessadas e tratadas a partir desse corpo, segundo a radiestesia. Bem profundo isso. E o sexto corpo, qual é? É o corpo búdico. Às vezes chamam de crístico ou intuitivo. Aqui, a consciência se expande ainda mais. A gente alcança um nível de compreensão e conexão que vai além da nossa individualidade. Como assim? Está ligado à intuição pura, diferente do raciocínio mental, né? Ao amor incondicional, à compaixão por todos, à sabedoria que vem de dentro e à consciência de que somos todos um, conectados com toda a criação. O que algumas tradições chamam de consciência crística ou búdica. A capacidade de entender a vida num nível mais elevado. Exatamente, para além das aparências. A Gisele Oliveira até diz que esse é um campo muito importante para os radiestesistas desenvolverem, porque é daí que vem a intuição que guia o trabalho deles. As cores que associam a ele são lilás, índigo, um azul escuro luminoso. Amor incondicional, sabedoria profunda, são conceitos bem altos. É interessante pensar como um bloqueio aí poderia se manifestar de forma concreta no dia a dia. Sim, é uma boa pergunta. Bloqueios no corpo búdico poderiam aparecer como uma dificuldade muito grande de sentir empatia, compaixão, sabe, uma tendência a julgar demais os outros e a si mesmo, um cinismo muito grande, medo de encarar a verdade ou de falar o que pensa com sabedoria, seria uma desconexão daquela fonte de amor e compreensão universal. Faz sentido. E chegamos ao último, o sétimo, qual seria? É o corpo átmico, também chamado de espírito ou divino. Essa é considerada a camada mais sutil de todas.
a mais elevada, a mais luminosa da nossa energia. Representa a nossa essência mais pura, a nossa conexão direta com a fonte, com o divino, com Deus, a nossa centelha divina. A centelha divina. É o nível da consciência pura, da existência absoluta, o eu sou. E tem uma ideia muito forte que a fonte em áudio menciona, que é a seguinte: nesse nível átmico, a essência de todo mundo seria igual, pura, perfeita, sem mudar nunca. Uma partícula do divino. Peraí, igual em todo mundo. Isso. Mesmo uma pessoa que faz coisas terríveis, lá no nível átmico mais profundo, teria essa centelha branca, intocada. Esse corpo se formaria na hora da concepção. Seria a nossa ligação primeira com a existência. Nossa, essa ideia da centelha divina ser igual e pura em todos, não importa o que a pessoa faça, é algo para pensar muito, né? E bloqueios num nível tão fundamental assim, o que causariam? Seria o nível mais profundo de desconexão que você pode imaginar. Poderia gerar uma sensação de vazio existencial que domina tudo, uma falta completa de fé ou de sentido na vida, um sentimento de estar totalmente separado do universo, de Deus. Não é uma questão de religião específica, mas de se sentir desconectado da própria fonte da vida. Uau! Que arquitetura energética complexa. E como essas camadas todas, do físico lá denso até o átmico super sutil, como elas interagem, funcionam juntas. A ideia principal, segundo as fontes, é que elas estão totalmente interligadas. A energia, a informação, a consciência, tudo flui entre elas o tempo todo. Geralmente dos níveis mais sutis para os mais densos. De cima para baixo, digamos. Exato. Pensa assim. Uma crença limitante que se instala lá no corpo mental, eu não sou bom o suficiente, pode gerar uma vibração que mexe com o corpo emocional, causando ansiedade, tristeza. E isso, por sua vez, pode enfraquecer o corpo etérico, diminuindo a vitalidade. E aí, se a coisa continua, pode acabar se manifestando como um sintoma físico. Sei lá, uma gastrite nervosa. Perfeito! Uma gastrite, uma tensão muscular crônica ou até algo mais sério. E a radiestesia, então, seria tipo um detetive da energia tentando seguir esse fluxo ao contrário, do sintoma físico de volta para a origem, camada por camada. Exatamente. A sacada fundamental aqui é que, segundo essa visão, os problemas físicos ou emocionais raramente surgem do nada, ali onde eles aparecem. Eles seriam só a ponta do iceberg, entende? Com a causa real fincada nesses desequilíbrios de energia mais profundos. Entendi. A radiestesia tenta ser esse detetive das causas escondidas, buscando atuar lá na origem do problema, no corpo sutil, certo? Em vez de só aliviar o sintoma final. O que é fascinante aqui é a possibilidade que isso abre para um diagnóstico e um tratamento que podem ser mais profundos, mais duradouros. Mas a Gisele Oliveira, na fonte que a gente tem, ela faz uma crítica importante sobre só tentar equilibrar os corpos de forma geral, né? Falando de protocolos prontos. Qual é o ponto dela, exatamente? Sim, esse é um ponto crucial para quem pensa em usar isso na prática. A crítica dela vai para uma tendência que ela percebe de usar protocolos muito padronizados, sabe? Tipo, para esse problema usei esse gráfico ou essa energia. Uma receita de bolo. É tipo isso. A sugestão dela é que isso pode ser superficial se não tiver uma investigação boa antes. Não adianta muito tentar energizar ou equilibrar um campo se ele está cheio de bloqueios específicos que ninguém identificou. Seria como tentar encher um balde furado. Primeiro tem que achar o furo. Exato. O primeiro passo, ela defende, é identificar o que está causando o bloqueio e em qual camada ou corpo sutil ele está mais forte. Ela usa uns termos como chips e implantes energéticos, mas ela faz questão de dizer que não é para entender isso literalmente, como se fosse um objeto físico ou coisa de ET. Nada disso. Ah, não são chips de verdade. Não. É crucial entender que chips e implantes aqui são metáforas. Metáforas fortes representam nós de energia criados por traumas profundos, dores que a gente guardou, crenças limitantes que a gente mesmo criou, ou até influências de energia negativa de fora, tipo projeções de outras pessoas que ficam grudadas num dos corpos sutis. E esses nós podem ser ativados? Podem.
por gatilhos na vida da pessoa. E aí geram reações que parecem exageradas. A proposta dela é usar a análise dos corpos sutis como a primeira ferramenta de investigação. Perguntar para o pêndulo, por exemplo, o bloqueio principal para essa questão está em qual corpo? Se a resposta for corpo emocional... O terapeuta já sabe onde focar. Exatamente. Já sabe que a raiz provavelmente envolve medo, mágoa, tristeza e pode aprofundar a investigação ali naquele nível. Entendi a diferença. Não é só energizar, tem que limpar o que está bloqueando, sabendo onde procurar. E depois que identifica o bloqueio e a camada certa, como a radiestesia terapêutica age para fazer essa limpeza, essa harmonização? Aí entra a fase do tratamento, da harmonização. E muitas vezes se usa uma técnica complementar chamada radiônica. A radiônica trabalha emitindo energias ou frequências específicas, frequentemente através de gráficos geométricos. Gráficos, desenhos. Sim, desenhos específicos que, segundo a teoria, funcionam como antenas ou emissores de vibração. Tem várias formas de fazer isso. Uma é a terapia vibracional. Usam gráficos específicos, as fontes mencionam alguns como diafragma, para proteger e limpar, o turbilhão, para dar força ou dissolver energias, o decágono, para potencializar testemunhos ou criar remédios vibracionais. Testemunho, que isso? Testemunho na radioestesia é algo que representa a pessoa ou o que vai ser tratado, tipo uma foto, um fio de cabelo, um nome escrito. O decágono ajudaria a limpar e potencializar esse testemunho. Enfim, esses gráficos emitiriam as frequências certas para equilibrar os corpos afetados ou dissolver os bloqueios que foram achados. E tem outras formas, além dos gráficos? Sim, outra abordagem é a reprogramação. Usando pêndulo e gráficos radiônicos, o terapeuta pode enviar comandos ou frequências com a intenção de dissolver padrões emocionais negativos, atuando lá no corpo astral, ou ajudar a pessoa a mudar o significado de crenças limitantes, atuando no corpo mental. E os chakras, claro, têm um papel super importante nisso tudo. Eles são vistos como redemoinhos de energia, sabe? Funcionam como centros que distribuem e conectam a energia entre os diferentes corpos sutis e o corpo físico. Ah, eles conectam tudo. Isso. Então, medir como os chakras estão e harmonizá-los, limpar bloqueios, equilibrar o fluxo é uma prática comum e essencial na radiestesia. Ajuda a garantir que a energia vital circule bem por todo o sistema. A Gisele Oliveira até fala de um gráfico específico, que dá para achar online, que junta a figura humana, a aura e os chakras. Um gráfico tudo em um. Facilita para trabalhar os desbloqueios de um jeito mais integrado, sem precisar de um monte de gráficos para cada corpo ou cada chakra. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que a mensagem principal que liga todas essas ideias é a de uma interconexão profunda, né? Mente, emoção, energia, espírito, corpo físico, tudo junto e misturado, um influenciando o outro. Uma forma de visualizar e de interagir com essa complexidade toda. É uma tentativa de entender o ser humano de um jeito realmente holístico, integrando todos esses pedaços. Um mapa do invisível. Quase. Pode-se dizer que sim. Ele propõe um caminho para buscar as causas mais profundas dos desequilíbrios em níveis que os métodos normais de diagnóstico não alcançam. Funciona simbolicamente como uma ponte entre o que a gente vê e o que a gente não vê, entre a matéria e a energia sutil. Como a Gisele Oliveira diz, estudar os 7 corpos ajuda a entender a pessoa, como um sistema integrado, que não dá para dividir. Bom, recapitulando nossa análise de hoje. A gente mergulhou fundo nessa ideia de que somos muito mais do que o nosso corpo físico que a gente vê no espelho. Exploramos o conceito dos corpos sutis, essas camadas de energia interligadas que, segundo as fontes que a gente viu, formam a nossa anatomia sutil. Vimos como a radioestesia usa esse modelo como um mapa, para investigar e harmonizar desequilíbrios, buscando a origem dos problemas além dos sintomas visíveis, rastreando as causas desde os níveis mais sutis, mental, emocional e espiritual, até como eles podem aparecer no corpo físico e na vida da gente. E a relevância disso para quem se interessa por essas terapias alternativas ou está buscando se conhecer melhor, está justamente aí. Oferecer uma visão mais ampla sobre saúde, bem-estar, emoções
e até sobre o propósito da vida. Pode trazer novas respostas, talvez. Pode trazer novas chaves de compreensão para problemas que parecem não ter fim ou que não têm uma explicação óbvia só no nível físico bioquímico. É um convite para olhar para dentro e para além do que parece óbvio. E para a gente levar para casa e continuar pensando. Isso levanta uma questão importante. Se a energia, a informação, a consciência fluem mesmo, como esse modelo sugere, dos níveis mais sutis, nossos pensamentos, nossas crenças, nossa intuição, nossas emoções mais profundas, para o nível físico, qual seria então o impacto real, direto, no nosso dia a dia, dos nossos estados internos na nossa saúde física e no jeito como a gente percebe e constrói a nossa própria realidade? Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.